Vamos explorar então o comando class. A classe mais simples que eu posso declarar em Python é class, vou pegar aqui char, pass. Você vê que depois de dois pontos, que é o delimitador de bloco, eu botei apenas o comando pass, para declarar um bloco que não faz nada. Com isso, eu tenho aqui um objeto, que é a nossa classe char, porque classes em Python são objetos, e na verdade a palavra char é uma variável que referencia o objeto classe no runtime memória. Para eu instanciar uma classe, eu uso parênteses. Faço char, abre e fecha parênteses, beleza, instanciei a classe. Então veja aqui que eu tenho uma diferença grande na saída. Aqui eu estou dizendo que é char, que está no módulo main, e aqui eu tenho um objeto com essa identidade, que é uma instância da classe char do módulo main. Eu posso verificar o tipo de uma instância com type e botar aqui a instância char. Vai dizer que o objeto que eu estou criando ali, na hora que passo a chamada para o type, é do tipo char. E se eu falei que classes também são objetos, qual será o tipo dela? Se eu fizer type e passar o char sem parênteses, eu estou passando a classe char. E aí eu vejo que a classe char é do tipo type. Toda classe no Python 3 é uma subclasse da classe base chamada object. Então eu posso verificar isso aqui. E subclass char object. Verdadeiro. Mas eu não declarei na hora de montar a classe, eu não coloquei o object lá, não fiz o char herdar de object. Não precisa, porque isso é o padrão do Python. Então se eu fizer class char object herda de object e dou um pass, é exatamente igual a fazer class char pass. Essa instrução aqui, passando object entre parênteses na declaração da classe, é o que indica a herança. Eu estou dizendo que char é uma classe que herda de object. Quando eu omito esse parênteses, como eu fiz aqui embaixo, é exatamente a mesma coisa. O Python internamente já sabe que você está fazendo uma classe que herda naturalmente de object. Em linguagens como Java ou C++, o comando class, a palavra reservada class, geralmente declara uma estrutura. Mas no Python não é só uma instrução declarativa. Class é um comando executável. Olha só o que significa isso. Vou fazer então class char. E aqui eu faço print e a string loading a class. Agora eu vou dizer name é igual a Ferrari. E vou fazer outro print, dizendo done defining a, aí fecho a string, vou concatenar com a variável local name, mais, e vou concatenar com essa outra string aqui, que é exclamação, vezes 5 vezes, que vai acontecer, vai repetir. E aqui no meio do corpo da classe eu vou fazer uma loucura, vou botar for char in name, e aqui eu vou dizer print char.upper. E como se não bastasse, eu vou fazer aqui um if int landName módulo 2 igual a 0. Basicamente eu estou dizendo, se o comprimento do nome, né, da variável name for par, então eu vou criar uma variável portas com valor 2. Caso contrário, se não for par, eu vou colocar a variável portas igual a 3. E no final aqui, só para a gente ver o que aconteceu, eu vou dar um print portas. Olha que doideira. Veja que esse processo aqui, quando eu terminei esse bloco e dei 2 enters, ele executou todo esse conjunto de instruções aqui. E o Python, na hora de processar a construção dessa classe, não é a instanciação da classe, é a construção do objeto classe char. Quando ele faz isso, ele executa o bloco de código da classe, chamando cada comando normalmente, como se fosse uma função. Então ele fez o print loading a class, está aqui embaixo. Aí ele declarou uma variável local, Ferrari, que é a string Ferrari. Fez o print, e aqui ele fez essa expressão muito louca aqui, ó. Ele botou aqui embaixo, ó, done defining a Ferrari, e botou aqui com 5 exclamações. Depois disso, fez o for. Para cada letra em name, ou seja, F, E, R, R, A, R, I, ele foi e executou o print, chamando char.upper, botando ele todos em maiúsculo aqui em cima. Depois que ele saiu do for, ele fez o if. E verificou o comprimento de name, módulo 2, convertido em inteiro. Se esse valor for 0, significa que o tamanho desse cara é par. E aí entraria nesse bloco dizendo 2.
dizendo que portas é igual a 2. Caso contrário, portas é igual a 3. E no final dá um print portas, que aqui embaixo a gente pode ver ó, que foi 3. Sendo assim, eu tenho duas variáveis locais definidas no corpo desse código. Uma é o name igual a Ferrari e outra é o portas igual a 3. As variáveis locais definidas no corpo da classe a gente chama de atributos de classe. Então eu consigo acessar esse caras, olha só. Eu tenho aqui a minha classe car. E agora eu posso fazer car.name e car.portas. Veja que name e portas são atributos do objeto classe car. Se eu instanciar agora c é igual à instância de car, vou fazer agora c.name, c.portas. E ele vai dizer que é Ferrari e 3. Aqui vem uma distinção muito importante. Name e portas são atributos de classe, da classe car. Quando eu acesso c.name e c.portas, o Python verifica se a instância C possui esses atributos. E se não possuírem, vai ser feito um fallback para perguntar se a classe possui esses atributos. E é o que acontece. Para deixar isso claro, olha só o que eu vou fazer. c.name é igual a BMW. c.portas é igual a 2. Agora eu vou fazer c.name, c.portas. Beleza, BMW e 2. Agora eu faço aqui car.name e car.portas. Continua sendo Ferrari e 3. Agora eu vou fazer d é igual a uma nova instância de car. E vou perguntar aqui quem é d.name e d.portas. Olha que interessante. Quando eu atribuí BMW ao atributo name da instância C, eu criei dinamicamente um atributo de instância em C. Quando eu fiz a atribuição do número 2 ao atributo portas da instância C, eu fiz a mesma coisa. Eu criei dinamicamente um atributo de instância com esse valor. E aqui eu estou acessando eles para mostrar para você que de fato é BMW e 2. Só que embaixo eu acesso car.name e car.portas. E ele não mudou o valor original da nossa classe. Ou seja, quando eu atribuo valores a atributos de uma instância, eu estou criando um atributo de instância. E atributos de instância não sobrescrevem atributos da classe. Tanto que quando eu instanciei o D aqui com car, o D não tem o name e não tem o portas na instância, mas ele faz um fallback para car. Vamos ver isso de novo. car.name, c.name, d.name. O car.name é Ferrari, o c.name é BMW e o d.name é Ferrari. Então eu tenho na classe car um name Ferrari e tenho na instância C um name BMW. Quando eu acesso c.name, ele bate na instância e já retorna o BMW. Agora, quando eu venho no d.name, a instância D não tem um atributo name. Então ele faz um fallback e me retorna o valor do atributo da classe. Para ficar claro, eu vou fazer ó, d.name é igual Audi. E agora eu tenho car.name, c.name e d.name. Agora eu vou fazer del c.name. Vou deletar o atributo name da instância C. E vou repetir o comando lá em cima. c.name é Ferrari agora. Porque como não existe mais atributo na instância, ele faz o fallback para a classe. Agora vamos ousar mais um pouquinho. car.name é igual a Fiat. Vamos rodar de novo a nossa tupla. Olha que interessante, eu mudei o atributo na classe e como o C não tem um atributo name, ele faz o fallback para a classe. Então veja que é como se os atributos da instância ficassem na frente do atributo da classe. Mas o Python vai perguntando na hierarquia toda de classes quem é aquele atributo caso não exista. Como é que será que o Python sabe de tudo isso? Ora, é bem simples. Todo objeto no Python tem um atributo especial chamado dunderDict. Então eu posso mostrar aqui para você. car.dunderDict. E ele mostra para mim os atributos da classe. Eu tenho aqui o dunderDoc, tenho aqui o wikiref, e tem aqui o portas 3, que interessante, e tem o name Fiat. Agora eu vou pegar aqui c.dunderDict. Olha que interessante, só tem o portas que a gente injetou com 2. E também tem o d.dunderDict. Olha só tem o name Audi. Significa que se eu acessar d.portas,
ele vai, na verdade, verificar se existe o portas no dunderdict do D, não existe, então ele pergunta para a classe. E aí o portas da classe é 3, e ele vai retornar o atributo da classe. Olha que interessante. D.portas. Retornou o atributo da classe, que é 3. Mesma coisa no C. Se eu perguntar C.portas, ele vai dizer que é 2, porque tem no dunderdict do objeto C. Agora, se eu fizer C.name, ele não tem no dunderdict do C, então ele vai retornar Fiat. Se eu acessar um atributo que não existe, você já sabe. Ele vai procurar na instância e em toda a hierarquia de classe, e se chegar na classe base, que é Object, vai retornar um attribute error. Olha só, C.xpto. Não existe o atributo xpto no objeto car. Essa relação íntima da classe com a instância, a gente pode verificar por um atributo especial. Todo objeto no Python, além do dunderdict, tem o dunder class. Então, se eu tenho aqui o meu dunderdict, só com portas, eu posso verificar c.name. Então, ele tenta acessar o name dentro da instância. Se não existir, ele foi lá no dunderclass.name e retornou o que a gente precisa. Esse processo é todo automático, então a gente diz que o acessor, que é esse pontinho aí entre o C e o name, que é a forma como eu acesso alguma coisa dentro do meu objeto, o acessor já tem a lógica para fazer toda essa pesquisa pelo atributo em toda a hierarquia de classe. Para a gente evitar ficar injetando atributo de instância no objeto que já foi instanciado, vamos implementar o construtor, o inicializador da classe. Então eu vou criar aqui class car, e aqui vai ter name é igual a Ferrari. Esse name é um atributo de classe. E aqui eu vou criar um método, def dunderInit. O primeiro argumento é self e o segundo é model. 2 pontos, e agora eu vou implementar o bloco do init. Self.model é igual a model. Excelente. Agora, se eu tentar instanciar car, abre e fecha parênteses, sem passar o model, eu vou receber o erro type error. Porque agora é obrigatório fornecer qual é o modelo. Então eu vou criar duas instâncias, c,d é igual a car F50, vai ser o modelo do primeiro, e car F40, o modelo do segundo. Agora eu faço c.name, d.name. Beleza, Ferrari, Ferrari. Agora c.model e d.model. Beleza, F50 e F40. Observa que o name é um atributo de classe. Está definido aqui no corpo da classe car. Enquanto o model só existe na instância, não existe na classe. E a dica que eu tenho é que eu estou pegando self.model. Eu no inicializador é o melhor lugar para eu inicializar a instância com seus atributos e valores default. Dessa maneira, se eu perguntar res attr, a classe car, a string model, ele diz para mim que é falso, porque o objeto car não tem um atributo model. Agora, se eu injetar um atributo model nele, car.model igual Top Gear, agora eu posso fazer car.model, c.model, d.model. E aqui está vendo que o primeiro é Top Gear, depois F50 e F40. Agora eu vou deletar c.model. Vou deletar o atributo model da instância C. E agora eu vou repetir o nosso comando com a tupla ali. Veja que o model de C faz um fallback para o model da classe. Idealmente, quando a gente estrutura um código Python, uma classe, e ela tem um inicializador com o modelo, eu não vou ficar deletando o cara dessa maneira. Mas isso é bom para mostrar que a gente tem atributo de classe e atributo de instância. No final das contas, como classe também é um objeto, o atributo de classe é um atributo de instância da classe. E o que eu chamo de atributo de instância é atributo de um objeto instanciado a partir de uma classe definida. Para fechar nossa conferência, vamos ver o dunderdict de cada um deles. car.dunderdict, c.dunderdict e d.dunderdict. Perfeito, como eu deletei o model de C, ele não está mais presente, mas o de D ainda existe. Veja que Python trata os objetos de forma muito livre. Não existe esse negócio de público, privado, na verdade isso não é necessário no Python. Para explicitar por que é importante você inicializar sua instância no dunderInit, vamos criar uma outra versão do nosso car. Class car. E aqui vai ter name é igual Ferrari. E agora eu faço def ignition self. É um método que recebe apenas a instância self. Aqui eu faço print e boto a string vroom.
e vou fazer self.motorRunning é igual a true. Agora quando eu fizer c igual a car, eu vou fazer c.ignition. Beleza, agora eu tenho c.motorRunning. No entanto, se eu instanciar d igual a car e verificar d.motorRunning, eu vou ter um attribute error. Então o ideal é eu inicializar o cara lá no Dunder init, porque aí eu evito esse tipo de inconsistência no estado do meu objeto. Então vou fazer assim, class car, name igual a Ferrari, def Dunder init self, e aqui eu vou fazer self.motorRunning é igual a false. E agora eu faço def ignition self, e aqui eu vou fazer self.motorRunning é igual a true. E vou fazer o print vroom. Beleza, agora quando eu faço c igual a instância de car, eu posso ver c.motorRunning. E quando eu fizer c.ignition, o motorRunning mudou para true. Então um método em Python nada mais é que uma função definida no corpo da classe. É uma regra que o primeiro argumento de todo método é o self. O self equivale ao this de outras linguagens como Java ou C++. No Python, o self é explícito, porque essa notação aqui de chamar o ignition, ela na verdade é um açúcar sintático. Internamente, o que o Python está fazendo é isso aqui, ó. Deixa eu instanciar d é igual a car, e a gente tem aqui que o d.motorRunning é falso. Beleza. Então, quando eu estou fazendo d.ignition, o que o Python está fazendo por debaixo dos panos é car.ignition d. Ou seja, a instância é passada como o primeiro argumento para a função definida na classe. Só que essa mágica no Python, ela tem algumas coisinhas a mais. Lembra que eu falei que tudo é objeto? Classe é objeto, instância é objeto, função é objeto e método é objeto. Olha que maneiro. Se eu pegar car.ignition, tá ali, é uma função. Agora, se eu pegar d.ignition, é um bound method, é um outro tipo de objeto. Vou pegar aqui então, d.motorRunning, vou dizer que é falso. E agora, se eu pegar d.dunderDict, veja que ele tem só o motorRunning falso. Agora eu pegar m, que é uma variável qualquer, é igual a d.ignition. Olha que interessante. O m é um objeto que tem alguns atributos especiais. Olha que legal. Tem o DunderCall, tem o DunderClass. Quem é o class? Olha que interessante. É um método, você dá um type. M, ele diz para mim que o tipo é método. Tem outros dois caras muito especiais aqui. O DunderFunc e o DunderSelf. Então a combinação de DunderCall com o DunderFunc e o DunderSelf é o que permite o objeto método se executar. Porque olha só, o método sabe quem é a função que ele envelopa, que é o ignition do car. E o método também sabe quem é a instância em questão. Olha só, que é o objeto car com aquele ID. Então, quando eu faço m abre e fecha parênteses, esse abre e fecha parênteses está chamando, na verdade, o DunderCall, passando o DunderSelf para a função DunderFunc. Então, se eu faço isso aqui, ó, agora eu tenho d.motorRunning, virou true. Essa notação aqui, m abre e fecha, equivale ao d.ignition, que por sua vez equivale a car.ignition d. Só que ele faz tudo isso numa tacada só. Lembra do nosso m aqui, que é o nosso bound method? O que o DunderCall dele faz é m.dunderFunc passando m.dunderSelf. E está lá o nosso d.motorRunning. Então veja que os objetos no Python, na infraestrutura dele, se referenciam por debaixo dos panos. E isso é legal porque agora o método ele vira um objeto também. E aí eu posso passar um método por parâmetro. Por exemplo, eu posso pegar aqui e fazer d é igual a car. d.motorRunning é falso. Legal. Faço uma função f que recebe um parâmetro g. E internamente o que esse f vai fazer é executar o objeto g.
Então eu posso fazer agora f_d.ignition. Eu estou passando o objeto método ignition para dentro da função f. Só que é o ignition da instância d. Então esse objeto ignition sabe quem é o d e sabe quem é o func, que é o ignition da classe. E olha que interessante, internamente, na execução da função f, que o método vai ser executado. E eu vou ver o efeito colateral disso aqui no motor running do d, que era false e agora é true. Então esse tipo de flexibilidade é que você ganha quando você usa o Python, que é uma linguagem dinâmica. É claro que você não vai ficar fazendo coisas muito sutis e sagazes quando está programando. Mas aqui eu estou fazendo questão de mostrar esses detalhes para você tirar tudo que você conhece de Java, de PHP, de C++, enquanto classes e orientação a objeto, e olhar para o Python com um olhar completamente novo.